Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é domingão e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. 11h40 da manhã, né? Uma zoadinha aqui, outra acolá, mas é assim mesmo. A gente vai fazer a meditação rapidinha aqui da palavra de Deus. Vamos ver o que a gente traz para a nossa vida hoje, de mudança, o que o Evangelho nos trouxe, pelo que eu dei uma lida aqui. A gente vai falar hoje sobre o Evangelho das bodas de Canaã, né? Primeiro milagre de Jesus. Então, hoje a palavra de Deus está no livro de João, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 11. Jesus muda a água em vinho, vida nova para os homens. 3 dias depois, houve uma festa de casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava aí. Jesus tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse ao que estavam servindo: façam o que ele vos mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Canaã da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje a gente vem falar sobre as bodas de Canaã, né? O primeiro milagre de Jesus. A gente já tem vídeo por aqui falando sobre isso. E geralmente quando cai essa passagem, né, geralmente é falando de Nossa Senhora, é falando da intercessão de Nossa Senhora para com aquele povo do casamento, né, em ela interceder, em ela pedir ao filho para que ele fizesse algo ali diante daquele problema. E aí a gente extrai dali a nossa fé, que Nossa Senhora tem o poder de interceder por nós, tudo isso, né? Mas hoje a gente vai olhar para um outro lado, né? Um outro lado da história. Hoje a gente vai olhar para o problema que aqueles noivos estavam enfrentando naquele momento, né? Vamos entender. A palavra diz que Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento, certo? E estando lá, né? Depois de um tempo de festa, acontece de faltar vinho. Ou seja, ali acontecia um problema grande, não é? Você imagine você numa festa de casamento para os noivos, para a família dos noivos, de repente faltar vinho, faltar ali o uísque, a bebida, vamos dizer assim, né? Ou a comida também, faltar comida, não deu para todo mundo. Você imagine a vergonha, né? Que ambos podem passar. Então ali existia um movimento estranho, né? E Nossa Senhora começou a notar esse movimento, né? Que existia algo estranho.
E Nossa Senhora foi lá averiguar o que tinha acontecido. E aconteceu que o vinho acabou. Simplesmente o vinho acabou e a festa nem tinha praticamente começado direito. Então os noivos estavam em desespero. Eu acredito que estava todo mundo, cada um corre para lá, outro corre para cá, e aquela agitação, né, para que os convidados não percebessem nada, né? Porque na vida real seria assim. E aí, a atitude de Nossa Senhora, além dela ter a atitude de ir ao filho, pedir ajuda, né? É isso que a gente traz para a nossa vida hoje. A atitude de Nossa Senhora de ir diretamente a Jesus Cristo pedir ajuda diante daquele problema que estava acontecendo. Né? Hoje a gente vai deixar a intercessão dela de lado, hoje a gente vai deixar e a gente vai focar em cima do problema daquele casal que estava acontecendo ali. Então Jesus estava lá de boa, estava lá, e uma observação, né? Uma observação. Quando a gente fala que Nossa Senhora intercedeu, né? É só no pedir. Quando ele pediu, quando ela pede que ele faça alguma coisa, que ele ajude aquele casal em alguma coisa, né? Nossa Senhora, ela não sabia que Jesus fazia milagres ainda. Por quê? Porque era o primeiro milagre, a palavra diz que foi o primeiro milagre de Jesus. Ou seja, não tinha acontecido todos esses que a gente vem vendo durante a semana. Curar cego, curar aleijado, curar leproso. Não tinha existido nada disso ainda. Esse foi o primeiro milagre, né? E aí a gente observa que Nossa Senhora quer ajudar aquele povo, quer ajudar aquela família. São duas coisas que a gente traz para o nosso ensinamento e para a nossa mudança. É a disponibilidade em ajudar as pessoas. Nossa Senhora tinha o hábito de ajudar as pessoas. Então ela imediatamente ela vai a ele, ao filho, e pede ajuda. A gente percebe que Jesus foi um pouco ríspido, né? Tem até outras pessoas aí que dizem que Jesus não tem nada a ver com Nossa Senhora, porque Jesus falava assim com ela, porque Jesus era ignorante com ela, porque Jesus era assim, porque Jesus a renegou, porque Jesus fez e aconteceu, né? As pessoas não entendem que era a forma como se falava naquela época. Jesus não retirou Nossa Senhora da vida. Jesus não estava ali falando com ignorância com Nossa Senhora, não é? Jesus apenas disse: "Que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora." Só que eu acredito que se Nossa Senhora não sabia que ele fazia milagre, Nossa Senhora estava pedindo que ele ajudasse de alguma forma, que ele fizesse algo ali por aquele casal que estava em apuros naquele momento. E a palavra diz que imediatamente ele chama, né, as pessoas lá, manda encher as talhas com água, que são aqueles potes de madeira que existiam antigamente, as talhas com água, e ali ele transforma a água em vinho. E vinho puro, vinho do melhor que tinha, né? E a palavra diz que depois eles levam o vinho ao mestre-sala, o mestre-sala olha aquele vinho, experimenta aquele vinho, né? E chama os noivos e diz, né? Em outros lugares a gente vê as pessoas servirem o vinho, o mais ruim, quando as pessoas estão bêbadas, vem com um vinho melhor. E vocês estão servindo o melhor vinho de primeiro. Né? Então, o que é que a gente leva para a nossa vida? O que a gente tira, extrai desse evangelho para a nossa vida? Em primeiro lugar, o ensinamento de estar disponível a ajudar. Nossa Senhora poderia ficar como os outros convidados, vendo a movimentação e ficar na sua. Tenho nada a ver com isso. Tá acontecendo alguma coisa, não sei o que é. Tenho nada a ver com isso. Eu vim aqui para comer, dançar e beber. Mas não, ela se preocupou. Na nossa vida, a gente precisa aprender uma coisa. Todos os problemas que acontecem na nossa casa, na nossa vida, a gente precisa, em primeiro lugar, ir
pedir ajuda a Jesus Cristo. É isso que a gente vai extrair do Evangelho hoje para a nossa vida. É impressionante como nós corremos para contar os nossos problemas às pessoas falhas, fracas, que não podem fazer nada por nós. É impressionante isso. Nós, quando temos um problema, a gente vai contar a um vizinho, a gente conta a um amigo que a gente confia. Muitas vezes a gente não sabe se aquela pessoa ela tem um bom coração com você, se aquela pessoa tem por trás uma inveja de você, se realmente a pessoa ela está torcendo para que aquilo dê certo. Muitas vezes a pessoa vai te dar um conselho errado para tu agir naquela situação ali, para ver o circo pegar fogo. A gente não conhece o coração humano. Só quem conhece o coração humano é Jesus Cristo, que é o dono dele, mais ninguém. Então, nesse evangelho, a gente também vai extrair isso. Nossa Senhora recorreu ao Filho para resolver o problema. Não é? Resolver aquele problema. Nossa Senhora não sabia que Jesus fazia milagre. Eu tenho certeza que naquele momento, ela também ficou surpresa ao ver ele realizar o milagre, aquele milagre, porque a palavra diz que foi o primeiro. Então ela conviveu com ele aquele tempo todo, ela não sabia que ele poderia realizar aquilo ali. Né? Mas a palavra diz que ele diz, não chegou minha hora para fazer nada. E Nossa Senhora simplesmente ela sai dali, ela não implora, ela não pede mais meu filho, pense na situação desse casal, né? Eles vão passar vergonha, né? Vamos tentar ajudar a fazer alguma coisa. Não, ela simplesmente ela se retira. Por quê? Trazendo para a nossa vida humana, ela pediu ao filho. Quando a gente pede algo ao filho, quando a gente pede com carinho, ainda é melhor do que com ignorância, né? Ele atende, o filho nos atende. Muitas vezes até sem querer, mas ele vai e atende. E Nossa Senhora conhecia seu filho como nunca, como a gente conhece os nossos filhos. E Nossa Senhora sai de lá, a palavra diz que ela se retira. Ela vai saindo e diz, façam o que ele pedir, o que ele vos disser. E aí Jesus, com o seu coração de filho, vai fazer a vontade da mãe. E vai lá e pede que eles vá buscar as talhas com água. E ali ele realiza o milagre. Da mesma forma que Jesus realizou aquele milagre ali, não é? Ele também realiza na nossa vida. Mas a gente precisa tirar as pessoas do meio. A gente precisa focar unicamente em Jesus Cristo num problema. Eu tenho esse problema bem aqui, surgiu esse problema bem aqui. É a Ele que eu tenho que recorrer. Eu não tenho que recorrer à mãe, a pai, a irmão, a marido, a ninguém. Em primeiro lugar, eu tenho que ir a Ele. Isso resolveria tanto problema, tanta decepção. Muitas vezes você tem o marido como se fosse um Deus. Tudo você depende daquela criatura. Não é? Muitas vezes você vai recorrer a ele te dá um fora, ele diz que não tem tempo, amanhã eu faço, depois eu faço, né? Por quê? E você fica ali insistindo, porque você depende daquela criatura para tudo nessa vida. A gente tem a mania de depender das pessoas. Não podemos depender das pessoas, a gente só tem que depender de Deus, que é só Ele que nos dá a salvação e aquilo que a gente almeja, que o nosso coração almeja. Nossos sonhos, nossos desejos, sendo da sua vontade, Ele realiza. Homem, marido, pai, mãe, filho, ninguém, amigo, ninguém realiza nada, né? E a prova está aqui. Então Jesus olha para a mãe dele, vai lá e faz o que ela pediu. Ele foi ajudar aquele casal. E eu acredito que Nossa Senhora ficou impressionada, né? Em olhar e ver o milagre ali. Aquele milagre não foi somente para as pessoas que estavam ali, mas para Nossa Senhora também, porque ela não sabia que ele poderia realizar
uma coisa tão visível assim. E a partir dali a palavra diz que Jesus ficou fazendo os seus milagres, né? Então o que a gente traz para a nossa vida hoje é isso. É a gente deixar de levar os nossos problemas para terceiros, né? A gente tem um pai, a gente precisa entender, colocar na nossa cabeça que se Jesus não resolver, ninguém mais resolve. Ninguém mais resolve. Muitas vezes a gente vai desabafar com alguém, a gente desabafa com um amigo. Muitas vezes essa pessoa, ela não tem bons conselhos para você, né? Muitas vezes vai em cima da carne, em cima daquela... Por exemplo, uma briga de casal é um problema. Aí você vai, ao invés de você ir aos pés de Jesus levar o problema, você leva para o vizinho, você leva para o amigo, você leva para a mãe, para o pai, né? Enquanto você está levando para sua mãe, você vai ter conselhos bons, né? Agora, quando você parte para terceiros, para amigos, para sociedade, para as pessoas que não tem nada a ver, a coisa começa a complicar. Porque cada um que tem uma opinião, cada um que te dê um conselho diferente. Se você não tiver uma visão espiritual diante daquele problema, você vai agir um pouquinho juntando cada conselho de cada um. E Jesus e Nossa Senhora hoje nos mostra que até ela, que era a mãe do santo, a mãe de Jesus, recorreu a ele. Então isso também prova uma coisa, que Nossa Senhora nunca quis tomar o lugar de Jesus, como muitos por aí dizem. Nossa Senhora sabia que ela não poderia fazer nada. Ela chamou o filho para fazer. Ela chamou ele para fazer. Porque com certeza Nossa Senhora tinha criado Jesus cuidando das pessoas, auxiliando as pessoas quando elas precisavam, né? Então a palavra diz que automaticamente Jesus transforma a água em vinho. E é um vinho dos melhores, né? Aqueles vinhos dos melhores que você possa imaginar, né? Porque quando Jesus ele resolve o nosso problema, ele resolve da melhor forma possível. A única pessoa que tem a possibilidade de realizar problemas para dar certo é Jesus Cristo. Não é vizinho, não é amigo, não é pai, não é mãe, não é irmão, não é ninguém, é só Ele. Só Ele sabe o caminho por onde Ele vai para resolver aquele problema que você está com Ele. Então hoje a gente precisa entender isso. Vamos deixar de recorrer às pessoas. Vamos deixar de fazer das pessoas um Deus. Primeiramente, você pode desabafar com um amigo que você confia, que você sabe que vai te aconselhar para o teu bem. Você pode desabafar com ele. Mas em primeiro lugar, Jesus Cristo. Senhor, eu estou aqui para te entregar tal problema. Que seja feita a tua vontade, né? Que isso se realize, que isso se resolva, porque isso está sendo um problema. Primeiro eu levo a Ele. Primeiro eu tenho que levar como exemplo Maria. Primeiro eu levo ao filho. Vou lá. Vou pedir a Jesus Cristo, vou entregar na mão dele. E agora eu vou desabafar com uma amiga. Muitas vezes você tem um filho que é seu amigo, você tem uma amiga de verdade que você desabafa, né? Uma pessoa que entende as coisas de Deus, uma pessoa que tem uma conexão com as coisas de Deus. Muitas vezes a gente não tem essa visão espiritual e a gente joga os nossos problemas na mão de pessoas do mundo. Pessoas que vai nos dar conselhos errados, né? Conselhos errados. Diante de uma briga de casal, dependendo do que aconteceu. As pessoas que estão no mundo, ela vai te dar um conselho para que tu deixe, para que tu coloque Gaia também. Se o problema foi Gaia, coloca também, né? Tem que pagar com a mesma moeda, porque a gente que está no mundo, a gente pensa dessa forma. Jamais
uma pessoa que está no mundo vai te dar um conselho de tu insistir, de tu continuar, de tu perdoar, né? De tu ir lá a fundo, procurar saber o que aconteceu, pra tu não ser injusto ali, naquela situação. Então é só Jesus Cristo que vai te dar o direcionamento. Ele te dá a sabedoria, ele te dá o discernimento, ele te dá o Espírito Santo para que você saiba como agir ali diante do seu problema. Independente de que problema for, independente do que esteja acontecendo. Naquele casamento faltou o vinho. Era um momento difícil, porque eu acredito que à noite não tinha onde buscar mais vinho, né? Trazendo para a nossa vida. Não tinha onde buscar mais vinho. Então, como resolver esse problema? Nossa Senhora foi ao Filho. Nossa Senhora foi ao Filho. Nós precisamos ir ao Pai. Nós precisamos ir a Ele em qualquer problema da nossa vida. Não saia por aí contando o que está acontecendo. Não. Às vezes você conta coisas que nem realizou ainda. Você tem um projeto, você tem uma coisa, você sai dizendo A, B, C. Rapaz, eu tô pretendendo fazer isso. Eu tô pretendendo fazer isso. O que é que tu acha? Tu acha que vai dar certo? Tu não sabe se aquela pessoa tem inveja, se aquela pessoa tá torcendo para que dê certo, né? Muitas vezes vai dar certo. Vai dar certo, porque quando Jesus ele coloca algo no teu coração, é porque também está no coração dele. Então vai dar certo, mas tu escuta as vozes do mundo que está aqui, que está aqui. Não, mulher, não faz isso não, que tu vai investir teu dinheiro fora. Muitas vezes tu desvia e não faz, porque tu olha o que o teu irmão está falando. Não, a gente tem que ver o que Jesus tem pra gente, em primeiro lugar. Desabafar é uma coisa, mas confiar é só em Deus. A gente só tem que ter confiança em Deus. Então hoje a gente extrai desse evangelho mais esse ensinamento. Além da intercessão de Maria ter sido a intercessora de pedir a ele que ele resolvesse, mas a gente precisa entender que Maria não sabia que ele fazia milagres ainda. É como um filho que a gente tem. Às vezes ele desperta para alguma coisa, a gente não sabe, porque aquilo nunca aconteceu. Então a gente fica surpreso. Maria ficou surpresa em ele fazer aquele milagre, né? Mas ela foi pedir. Ela olhou o problema daquele casal e foi pedir a ele. A gente precisa olhar para o nosso problema e pedir a Jesus. A gente precisa olhar para o problema das pessoas e se disponibilizar a ajudar também. Fazer como Maria. Ter um exemplo de mulher como Maria. Maria era um exemplo de mulher sendo mãe, sendo filha, sendo esposa e sendo mulher, né? Ela edificava a sua casa. E nós, como mulheres, precisamos fazer isso. Amém? Um bom domingo para vocês em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.